Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz do Mestre esteja com todos. Muito importante, lembramos sempre, compartilhe nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueça de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará por um período maior o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos: nossos estudos são baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e O Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, estudaremos o Evangelho, capítulo 6, os itens 5 a 8, o tema Advento do Espírito de Verdade. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Dial Espírita, Márcia Nese, integrante do Lar de Teresa. Márcia, suas palavras iniciais. Noite, amigos, amigas, muito feliz de estar aqui com todos para poder usufruir dessas considerações do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos passar para a leitura da nossa página inicial. Advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germine as plantas e se levante as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos os homens, afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de meu Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão sofredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além, túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Façamos agora então a nossa prece. Unamos os nossos pensamentos, embora a distância física que nos separe, mas formando uma corrente única e que possamos dizer: Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas almas, buscamos teu concurso, a tua proteção, através dos teus mensageiros que assistem às nossas tarefas, para estabelecermos essa egrégora, essa união de vibrações, podendo assim se beneficiar acalmar-nos, nos pacificarmos e que possamos envolver a nossa Márcia com a responsabilidade da mensagem nessa oportunidade. Aqui assim, Senhor, que possamos dar como iniciado com a sua permissão
mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Márcia, a palavra é sua. Obrigada. Vamos então iniciar as nossas possibilidades de reflexão, efetuando uma viagem no tempo. Esse primeiro quadro nos mostra uma bela pintura do século XIX em Paris. E para alicerçar as nossas reflexões, para contextualizar os acontecimentos, a fim de trazer aos nossos dias as conclusões importantes dos registros efetuados no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar prosseguimento, então, para a próxima, porque estaremos, então, conhecendo, por meio do livro, primeiramente, vamos fazer uma retrospectiva do livro Obras Póstumas. E por que é que nós vamos fazer assim antes de entrar no Evangelho? Por causa de um acontecimento que foi registrado nesse livro, que foi publicado 19 anos depois da desencarnação do nosso querido professor Rivaio, Allan Kardec. No dia 25 de março de 1856, olhem bem a data, o Livro dos Espíritos ainda não existia nessa data. E o professor Rivaio, ele estava recebendo orientações dos espíritos em reuniões, desta vez na casa do senhor Bodin. Quem era a médium? Era a filha dele, a senhorita Bodin. 25 de março de 1856, nessa reunião, o professor Rivaio perguntou sobre os ruídos que aconteceram na casa dele quando ele estava sozinho trabalhando à noite. E era um ruído que se repetia. Quando ele se levantava para verificar o ruído parava. Quando ele se sentava para continuar trabalhando, o ruído acontecia novamente. Cerca de 10 horas da noite, a sua esposa chegou e ele relatou a ela. Ela também ouviu. Esse ruído continuou até meia-noite. E, depois disso, ele naturalmente se retirou para o seu repouso. E na reunião seguinte, na casa do senhor Bodin, ele perguntou, através da médium, quem era que estava provocando aqueles ruídos e qual o objetivo dos ruídos. E aí ele obteve como resposta, era o seu espírito familiar. Ele se comunicava por esses ruídos. E Rivaio, então, perguntou, mas quem é esse espírito familiar? Você pode falar com ele, falar, seu professor pode falar com ele está presente. E aí, o professor Rivaio se dirigiu a esse espírito para perguntar o que é, que se ele poderia saber o motivo dos ruídos. E o espírito explicou a ele que havia um engano naquilo que ele escrevia e que ele precisava fazer uma revisão. E disse até o trecho que ele precisaria fazer essa revisão. O professor Rivaio ainda disse, eu já fiz a revisão. Ele falou, já fez, mas não ficou perfeito. Então, reveja exatamente nesse contexto que estou lhe explicando, e lá na página, na frase 30ª daquele texto, ele encontrou um engano que precisava ser corrigido. Mas ele perguntou também se ele poderia conhecer que a autoria, quem era o espírito que eu estava orientando. E aí a resposta que ele obteve foi o seguinte: tu poderás me conhecer como sendo a verdade. E aí, a verdade ainda deixou bem claro para o professor Rivaio que, uma vez por mês, durante 15 minutos, um quarto de hora, ele iria dar orientações para o nosso querido codificador, que passou a ser conhecido como Allan Kardec em 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos. E assim nós vamos conhecendo a história daquele que se apresentou como a verdade. Que, na verdade, ele não se apresentou uma vez por mês. Algumas falhas aconteceram, mas aconteceram essas mensagens sequencialmente.
mas esse espírito não se identificou exatamente quem ele era. E disse ainda: é tudo que lhe posso dizer. Com muita discrição, faça o seu trabalho, o que ele cumpriu fielmente. No próximo quadro, nós veremos, então, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado no ano de 1863. Allan Kardec até se retirou da cidade de Paris para uma instância muito aprazível, com muito silêncio, devido à responsabilidade dessa tarefa, de registros do Evangelho, com a seriedade e com a condição de qualidade que ele desejava. Nós vamos estudar hoje o capítulo 6, o Cristo Consolador, nos itens 5 a 8, que se referem a uma parte do Evangelho escrito por João, que está lá no capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e 26. Mas nós vamos rever alguns pedaços desse capítulo 6 para compreender melhor o caminho que estamos adotando nessa história. Vocês estão vendo aí uma pintura bonita de João Evangelista, a águia ao lado dele, enquanto ele pega a pena, né? A águia é um símbolo adotado pelo cristianismo em consequência de um registro de Ezequiel no Velho Testamento, que previu que apareceriam 3 colaboradores que seriam identificados por imagens. Por que a águia? A águia é considerada como aquela ave que enxerga muito longe. É uma forma de fazer com que se lembre que nós iremos receber o Cristo Consolador, que é aquele nosso orientador maior, comandante do planeta, e que enxerga além do futuro nas orientações que nos fornece. Por isso, o símbolo da águia perto ali de João. E nós vamos ver aqui o item 3 do Consolador prometido, né? Que ele vai muito bem dizendo: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco e estará em vós. Então, nós estamos aqui, imaginemos que os apóstolos, os discípulos de Jesus, sabiam que ele partiria. Todos nós aqui já, de alguma forma, tivemos, assim, despedidas de entes queridos, né? Seja porque nos movimentamos para um outro lugar, seja porque os entes queridos falecem, e isso nos causa uma grande condição de poder gerenciar essa falta, né? Imaginemos a falta que Jesus provocou para aqueles que o amavam, que estavam com ele todo o tempo em que ele nos trouxe os seus ensinamentos. E aí nós podemos, então, deduzir que, Consolador prometido, Jesus estava consolando aqueles que o amavam. E João registrou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco e estará em vós. São os ensinamentos fixados para o futuro. Então, veremos nos outros quadros as colocações dos itens que vamos estudar. E Allan Kardec também faz também algumas considerações antes de entrarmos nesses itens muito apropriadas. Vejamos nos quadros a seguir estas colocações. Vejamos o nosso codificador, Allan Kardec, e um extrato dos comentários dele. O Espírito da Verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas. É que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem fazer lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. E isso nós vemos historicamente o que aconteceu com as mensagens que Jesus nos legou. Todos nós sabemos que muitas providências foram colocadas na história do mundo e que não estavam em consonância com os ensinamentos de Jesus.
Então, no próximo quadro, nós ainda veremos das palavras registradas pelo nosso querido codificador, quando ele comenta: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Qual o significado para nós espíritas? Nós vamos adquirindo uma fé inabalável no futuro, à medida que vamos absorvendo os ensinamentos do codificador, que o codificador registra, vendo do mais alto a importância das vicissitudes terrenas. E quando passamos a fazer isso, as nossas dificuldades, elas se tornam muito mais leves, nos tornamos seres pacientes, resignados e com mais coragem. Vejamos assim, então, na sequência das nossas reflexões dessa noite, nos quadros a seguir, porque no mesmo capítulo, Allan Kardec irá agora colocar os itens à nossa disposição para refletir sobre o advento do Espírito da Verdade. Colocamos aqui uma imagem, uma pintura muito conhecida, que foi efetuada por a Gemian, em 1935, né? Do rosto de Jesus, do semblante de Jesus, e lá no item 5, na primeira mensagem do Espírito de Verdade, escolhida por Kardec, que foi recebida em Paris em 1861, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade, dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar que acima de tudo reina Deus. É a nossa mensagem inicial, que foi textualmente lida pelo nosso querido João Aparecido. Além desse item 5, como estamos observando a presença do Espírito da Verdade e percebendo a sua presença na orientação dos trabalhos espíritas iniciantes sob o comando de Allan Kardec, veremos também no próximo item, no item 6, também uma mensagem. E lembrando que na mensagem inicial, como nessa que acabamos de ver do item 5, é usada uma imagem bem especial. Vinde a mim todos vós que sofreis, repetindo esse registro Allan Kardec no Evangelho, e logo após ele faz uma comparação muito apropriada para todos aqueles que fazem questão de acompanhar os ensinamentos cristãos. Lá no finalzinho do texto ele coloca: vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Que colocação mais apropriada! Existem várias espécies de cedro. O mais conhecido é o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele foi utilizado para construir o Templo de Salomão, de tão rígido, bem empregado nas construções até hoje, né? E ele tem uma característica especialmente importante, porque é que se deve essa imagem nesse texto, porque o cedro, ele demora para crescer quando observado. Ele cresce apenas 20 centímetros por ano. Mas, ainda, quando se observa uma relva tentando atingir um tamanho mais avançado, as raízes já cresceram 1,5 metro. Então, as raízes são poderosas no cedro. Por isso que ele é muitas vezes utilizado na Bíblia. Enquanto o cedro pode ser visto na terra, no ambiente, com 20 centímetros apenas, a raiz já tem 1,5 metro no início. E ele tem outra característica. As raízes do cedro, elas se desviam dos obstáculos. Se encontrarem uma rocha, uma pedra, as raízes se desviam e vão em frente. O resultado depois é uma árvore esplêndida. Então, é uma simbologia para demonstrar que as nossas raízes de crença poderosas que nos fazem compreender a filosofia ensinada por Jesus, ela é de transformação, transforma as nossas vidas para
muito melhor. E assim nós vamos compreendendo o que Jesus nos ensina, e especialmente nessas mensagens. Vejamos então a próxima do item 6. É também do Espírito da Verdade, na cidade de Paris, em 1861. A cidade onde tudo acontecia, a cultura do mundo estava em Paris. E lá no item 6, nós vamos observar algo bem importante que ele vem afirmar. Venho dizer-vos que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Quem de nós não passa por desafios e por provações no cotidiano que não se interrompe nas nossas experiências? Todos nós. E nós somos convidados a desenvolver a resignação, nos preservando da revolta. E no final dessa mensagem do item 6, ele ainda registra assim o espírito de verdade, que chorem, podemos chorar, porque somos humanos. Diante da dificuldade do cotidiano, nós choramos sim. Que chorem, porque a dor estava presente no Jardim das Oliveiras. Coloquei essa imagem aí, que é o Jardim das Oliveiras hoje. Na época de Jesus, não havia essa igreja ali, que é conhecida como a Igreja de Todas as Nações, porque todas as nações cristãs auxiliaram a sua construção, inclusive o Brasil. Dom Pedro II ajudou na construção dessa igreja belíssima. E ali no Jardim das Oliveiras foi onde Jesus, antes da crucificação, antes dos eventos dolorosos, estava orando. E foi o local onde ele foi encontrado por aqueles que foram prendê-lo. Então, nós vemos assim que nessa mensagem o Espírito de Verdade nos alerta para que, desenvolvendo a resignação ao nível das nossas provas, sejamos capazes de desenvolver a coragem. Vamos para o item 7, no próximo quadro. Apropriado também, só que essa mensagem veio da cidade de Bordeaux, também no ano de 1861. Há uma imagem da cidade de Bordeaux, no século XIX, que nos faz refletir sobre o laborioso trabalho do nosso codificador, que recebeu muitas mensagens e que teve muita exigência para as respostas, ao ponto que ele precisou publicar respostas para várias cartas ao mesmo tempo. Então, vamos ver aqui o Espírito da Verdade na cidade de Bordeaux, no próximo quadro, que registra algo bem importante sobre a atuação dele no mundo. Eu sou o grande médico das almas. Eu sou o remédio que vos deve curar. Eu sou aquele que vos deve curar. Palavras que nos endereçam a reflexão sobre a questão das curas. Ora, nós sabemos que todas as nossas enfermidades, dificuldades orgânicas, elas estão com as suas raízes, mais uma vez a palavra raízes, no perispírito. E nós sabemos que nosso querido Mestre Jesus é o médico das almas. Muitas vezes as pessoas procuram a cura apenas do organismo, esquecidos de que a verdadeira cura deve se aprofundar no nosso ser imortal, no espírito imortal que nós somos. Assim, essa figura nos endereça a essa reflexão, para criar em nós a certeza de que somos especialmente atendidos pelo plano espiritual por aqueles benfeitores que revestem-se da responsabilidade de cuidar de todas as almas que estão aqui vivendo no nosso planeta. Mais um quadro à frente, veremos as palavras do Espírito Verdade, registrando assim. E vemos aí alguém trabalhando, possivelmente um pesquisador médico, pela configuração, né, que temos aqui dessa imagem. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor,
invocai-o do fundo do coração. Invoquemos o Senhor da vida, o nosso Pai total, Senhor do universo, nas nossas condições de dificuldades. Então ele vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer: venho a vós porque me chamastes. O Filho bem-amado de Deus, o nosso Mestre Jesus, veio para nos dar a possibilidade, agora já mais um pouco desenvolvidos do que na época em que ele esteve conosco, para compreendermos, à luz dos conhecimentos atuais, as possibilidades de ação das leis naturais no mundo. E vamos assim prosseguindo nas nossas reflexões para alicerçar em nós essa confiança. No item 8, o último item que o Espírito da Verdade tem se comunicado com o nosso codificador, ele selecionou uma mensagem do Porto de Avre, também em 1861. Uma belíssima imagem do Porto de Avre, que é muito conhecida. Então, nós vamos, nesse item 8, com essa imagem do Monet, ilustrar o que ele registra para nós. O que é que o Espírito de Verdade nos diz aqui? Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra. E por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Que registro especial! E que motivação ele nos dá para conquistarmos em nossas vidas as nossas posturas de humildade, porque nós somos muito orgulhosos. Às vezes queremos que os fatos aconteçam de acordo com a nossa vontade, esquecidos de que no Pai Nosso está lá que a vontade é do nosso Pai Criador, não é a nossa vontade. Deus consola os humildes. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Muitas vezes temos dificuldades disso. É o nosso orgulho que provoca essa dificuldade. Dá força aos aflitos. Mas não todos os aflitos. Ele acabou de dizer aqui que os aflitos que ele está nominando são aqueles que pedem por serem auxiliados. Qual é o poder sobre a terra? Nós sabemos no livro A Caminho da Luz. É nesse livro que está registrado que o nosso comandante maior no planeta é Jesus. Por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. O bálsamo que consola? Todos nós conhecemos, né, uma história de alguém que está em desamparo e encontrou o amparo de alguém. E agora ele destaca algo bem importante: o devotamento e a abnegação. Vamos ver o que ele diz sobre a abnegação. Abnegação, se procurarmos o dicionário, é sinônimo de sacrifício, de renúncia. E devotamento? Devotamento é um ponto ainda além, ofertar em voto, dedicar-se, empenhar-se, consagrar, quer dizer tornar sagrado. Como assim? Abnegação e devotamento juntos são uma prece contínua. Já imaginamos uma prece contínua? Desde que estejamos adotando esses hábitos, nós estamos em oração. Encerra um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras: abnegação, que é sinônimo de sacrifício e renúncia. Sacrifício é uma palavra que é formada de sacro, ofício, quer dizer, um trabalho sagrado. Originalmente não tem nada a ver com aqueles processos que vitimam as pessoas de maneira dolorosa. Tudo aquilo que nós fazemos e que consideramos sagrado, um sorriso para um desconhecido que está triste, uma dádiva, um alimento que se dá para quem não tem, uma colaboração generosa a uma instituição de fraternidade. Tudo isso é sacro ofício, é um ofício sagrado.
e está desvestido daquela ideia de uma ação dolorosa. Ou pode ser renúncia, lembrando até um livro espírita que tem esse nome, que é um romance belíssimo, todos deveríamos ler. Então, devotamento, já vimos aqui, que é um ponto além. De quem que você é devoto? Somos devotos de Deus, de Jesus, de outras figuras amadas. Coloquei aqui a prece, uma prece contínua. E aqui uma conclusão. Em vez de reclamar contra as dores, muitas vezes nós fazemos isso. Em vez de reclamar dos sofrimentos morais, tomai por divisa essas duas palavras. Ele enfatiza outra vez: devotamento e abnegação. O que acontece se fizermos isso? É uma prece contínua. Sereis fortes. Eles resumem todos os deveres de caridade e humildade. Nós temos exemplos até bem perto de nós, de pessoas que sofrem, mas fazem do silêncio o seu testemunho de coragem, de caridade e humildade. No próximo quadro, vamos observar que ele vai concluir da seguinte forma essa última mensagem do Espírito de Verdade. Essas orientações, elas vão ter como consequência o quê? Ah, sim, a consequência será o nosso sentimento de dever cumprido. E o que isso irá ocasionar para nós? O dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação que nós estamos querendo conquistar. São as orientações de Jesus, do Espírito de Verdade para todos nós. E através do tempo, nós certamente conseguiremos chegar a um nível mais avançado da compreensão das leis divinas, conforme iremos cumprindo as nossas tarefas de dedicação. No próximo quadro, vamos ver, então, ainda como consequência colocada nessa mensagem de capital importância para o nosso equilíbrio. O que acontece? O nosso coração bate melhor, a nossa alma se acalma e o corpo não sente desfalecimentos. O corpo sofre, sim, mas quanto mais profundamente abalado estiver o espírito, se desenvolvermos a condição dessa abnegação e devotamento, conforme o Espírito de Verdade nos aconselha, nós seremos esses candidatos para que o nosso coração esteja batendo harmonicamente e nós estejamos com o nosso corpo harmonizado com as leis naturais, mesmo em face das dificuldades presentes. E assim vamos finalizando a nossa reflexão. Queremos lembrar de alguém muito especial para os espíritas, né? Que é o nosso Carlos Juliano Torres Pastorino. Eu creio que não precisa de apresentação, né? Todos falamos Pastorino, já sabemos que foi o autor do maior best-seller, daquele livrinho pequenininho, Minutos de Sabedoria, que todos nós conhecemos. E é vendido até hoje. Ele foi o autor, com uma história muito singular. E ele escreveu, após a desencarnação dele, nesse livro, Um Minuto com Jesus, Pastorino escreveu pela mediunidade de Ariston Silva Teles, e há um capítulo nesse livro, que não vamos transcrever todos, mas vamos fazer uma alusão a ele como homenagem ao trabalho do Ariston, já desencarnado. E ele comenta lá o registro de João 14,16, lá no Evangelho que João escreveu. O João, o jovem preferido de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e ele vos mandará um novo Consolador. Pastorino nos diz assim, pela mediunidade de Ariston: essa promessa, ela foi cumprida em tempo oportuno.
Então, ela foi cumprida pelo trabalho abnegado, devotado do nosso querido codificador. E ele registra no final dessas reflexões, quem tiver esse livro pode conferir, ele registra que a humanidade ainda apresenta uma carência muito grande de Jesus. E finaliza: o novo Consolador, quer dizer, o nosso Consolador atual, Jesus, que veio orientar pessoalmente, em algumas condições, o Allan Kardec, e depois nomeou muitos representantes. Pastorino termina assim: o novo Consolador é formado pela constelação de benfeitores espirituais, que foram responsabilizados na tarefa de elevar o nível da nossa humanidade, pois nós estamos paulatinamente atravessando essa transição de mundo de provas e expiações até alcançar o mundo de regeneração. Confiança sempre nas orientações que recebemos da nossa querida doutrina espírita e finalizando com o último quadro, lembrando as palavras do nosso mestre, que também João escreveu no seu evangelho: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz para todos nós e uma boa noite. Então, aí nós estamos realmente radiantes com essa mensagem suave, meiga, segura, profunda. Então, o nosso agradecimento à nossa querida Márcia Nésio por essa dedicação em preparar essa mensagem para esta oportunidade. Muito, muito grato, Márcia. E vamos ter outras oportunidades, hein? Então, nesse momento que nós estamos chegando no final da nossa etapa, vamos lembrar os alertas que normalmente se faz necessário, né? Ao encerrar, nós lembramos, renovando o nosso convite e agradecendo também a todos que estão nos acompanhando até agora, né? E renovando o convite para que esteja conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando prosseguiremos com o estudo de O Livro dos Espíritos. E com a nossa prece, nós então finalizamos a nossa transmissão. Que possamos unir nossos pensamentos e ainda sobre a influência benéfica do raciocínio da mensagem da nossa Márcia, conectando com os nossos protetores espirituais, o nosso Mestre Jesus, que possamos dizer, agradecidos por esta oportunidade de mais uma vez relembrar os ensinamentos e os exemplos do nosso Mestre Jesus na voz da nossa Márcia, que possamos sentirmos reabastecidos pelo convite do Mestre. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Que possamos, a partir dessa mensagem, sentirmos mais aliviados, mais amparados, clareando a nossa jornada. E o nosso encontro já está marcado para a próxima segunda-feira. Que possamos permanecer nesta semana de labor na paz do nosso Mestre Jesus. Que a paz, como disse a nossa Márcia, permaneça em nossos corações até a nossa próxima oportunidade. E agradecemos a participação de todos e que possamos nos encontrar então. Muita paz.